Que alegria estar com você mais uma semana. Estamos chegando ao nosso 10º episódio da Quinta da Mãe. Se você não viu ainda, você pode assistir calma e tranquilamente, recebendo de Deus cada um dos nossos episódios anteriores. E vai ser maravilhoso ver o agir de Deus através da palavra dele na sua casa. Eu estou tão feliz de completar com você essa jornada. Quero te agradecer por ter vindo comigo até aqui e quero te pedir que compartilhe com outras pessoas. Cada vez que a gente curte os vídeos ou compartilha, a gente também está servindo de instrumento na mão de Deus para levar mais longe os conselhos da palavra do Senhor. E hoje eu quero abordar sobre o tema como desenvolver a espiritualidade dos meus filhos. Como apoiá-los a serem pessoas genuinamente espirituais. A primeira coisa que eu quero dizer é que para ser uma pessoa espiritual, biblicamente falando, é necessário uma experiência real de conversão. Você já orou pela conversão dos seus filhos? Para que eles conheçam verdadeira e intimamente, de uma maneira pessoal, a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Talvez você diga, pastor, isso é tão básico, mas é necessário que seja feito, né? O óbvio às vezes tem que ser dito e o óbvio às vezes também tem que ser feito. Nós precisamos começar do começo, que é pedir a Deus que dê aos nossos filhos uma experiência real de novo nascimento. Já dizia o velho provérbio que filho de crente não é crentinho, né? Às vezes se torna até uma pessoa religiosa ou simplesmente acomodada, porque se acostuma. Vai para a igreja com os pais, vê a mãe orando, vê o pai falando de Deus, a família frequenta a casa do Senhor, mas aquela pessoa como indivíduo não nasceu ainda de novo. E é necessário nascer de novo, né? Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Então hoje eu quero te recomendar que para que você possa ver na sua casa, na vida dos seus filhos, vidas realmente edificadas no que concerne ao âmbito espiritual, ore para que seus filhos tenham experiências pessoais com Deus. Primeiro, de conversão genuína. Segundo, de edificação e crescimento em fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não é só aquele ouvir a palavra de Deus de colocar um CD ou um app para girar e ficar ali ouvindo como quem está ouvindo um jornal ou um livro de receitas. É o ouvir com a disposição de obedecer. É o ouvir entender, é o ouvir receber conselho, é o ouvir assimilar no coração, né? É assim que a fé se desenvolve. E nós precisamos que os nossos filhos tenham sim essa habilidade de ouvir a voz do Senhor e essa disposição de obedecê-la. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho lá atrás. Na minha formação, por exemplo, no meu lar de origem, meus pais sendo pastores, né? Eu não desenvolvi a minha espiritualidade meramente por uma influência religiosa. Eu desenvolvi a minha espiritualidade porque os meus pais se tornaram exemplos para a minha vida. Meus pais não simplesmente diziam para mim, vá orar, ou ore por essa ou aquela situação. Eles oravam. Mães que querem ver seus filhos orando, seus filhos adorando, louvando, lendo palavra, sendo transformados em seu testemunho pessoal, em sua interioridade, elas precisam cultivar a santidade pessoal. No livro de João, no capítulo 17, nós encontramos a oração sacerdotal. E lá Jesus Cristo não ora pela vida de Pedro, João, Tiago. Ele diz, Senhor, que o Senhor os faça santos, porque por amor deles eu santifico a mim mesmo. Ou seja, eu sirvo de padrão, eu sirvo de legalidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu gosto de dizer que quando nós queremos ver algo em alguém, precisamos perguntar primeiro se podemos ver aquilo em nós. Se podemos ser para aquela pessoa uma carta aberta, não é verdade? Um testemunho pessoal. Quando eu comecei a ver os meus filhos crescendo, eu disse, ó Deus, ainda mais, por amor deles, eu quero santificar a mim mesma. Eu quero buscar uma vida de integridade, de verdade. E ainda estou buscando, busco cada dia. Não julgo ter alcançado a perfeição, como disse o apóstolo Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante para o alvo,
da minha soberana vocação em Cristo Jesus. E eu faço intencionalmente um desafio de santidade à minha própria vida, por amor da minha descendência física e espiritual. Filhos, netos, discípulos, amigos, ovelhas, pessoas que com certeza vão ter a minha vida como um exemplo, uma legalidade sobre eles. É o legado deixado em, né? Que eu estou construindo. Pais que querem ver filhos apaixonados por Jesus precisam ser apaixonados por Jesus. Simples assim. Pais que querem ver filhos contribuindo com a obra de Deus precisam ser pessoas generosas na obra de Deus. Pais que querem ver filhos servindo ao Senhor precisam servir ao Senhor. Não é? Você não pode viver aquela lenga-lenga, aquela coisa distorcida e não estruturada de dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é antibíblico. Pelo contrário, a gente tem que se tornar exemplo, padrão de boas obras para os fiéis, como o apóstolo Paulo desafiou ali ao pastor Timóteo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então vamos lá, recapitulando. Orar por uma experiência pessoal de conversão. Segundo, santificar a si mesmo e tornar-se exemplo. Orar independente deles, né? Orar a Deus e buscar a sua experiência, aguardando que eles também possam ter a experiência deles. Segundo, orar por eles. Orar por eles. Você ora por você, você se santifica e depois você ora por eles. Sim. Antes até de ir falar com eles, ore por eles, né? Você coloca diante de Deus a sua necessidade. Senhor, eu quero ver a minha esposa, eu quero ver o meu marido, eu quero ver os meus filhos. Eu quero, Senhor, seja qual for o vínculo parental que você tem com essa pessoa, eu quero ver essa pessoa crescendo em Deus. Faça disso um objetivo de intercessão, faça disso um objetivo de oração, faça disso um propósito de jejum. Às vezes a gente jejua para Deus pagar as contas, a gente jejua, né, para ter até seguidor no Instagram, a gente jejua para que o negócio da família cresça, mas a gente não jejua para que as pessoas de fato possam ser apaixonadas por Deus, possam ser pessoas íntimas do Espírito Santo, possam ser pessoas aliançadas com Deus. E isso é um motivo, sim, de oração, principalmente para uma mãe. Porque, gente, eu costumo dizer que mãe, quando ora, ela não ora, ela suplica. Ela faz uma oração de rendição, de súplica, de clamor, aleluia, que vai trazer efeito tremendo dentro da tua casa e nos relacionamentos familiares. Depois de orar por eles, aí você vai desafiá-los, colocar metas, propor desafios para que eles orem. Aí sim, né? Você já começou orando para que eles nasçam de novo, porque não adianta você querer que alguém que não nasceu de novo cresça. Não adianta, né? Você não chega para um ser inativo e pede para ele crescer. Aliás, nem precisa ficar pedindo para crescer, porque a saúde já gera o crescimento, né? Mas primeiro, antes de crescer, tem que nascer. Nasceu de novo. Você está santificando a você mesmo por amor dos seus. Depois você ora pelos seus. Agora você pode sim trazer desafios, né? Se as crianças são pequenininhas, faça cultos domésticos. Ore com elas. Não é? Ore com elas, leia a Bíblia com elas, cante com elas, adore com elas, faça até propósitos com Deus junto com elas. Isso é maravilhoso. Se já são adolescentes, se são adultos, se tem outra forma, né, de abordagem que já precisa ser mais madura, então você pode chegar e conversar e falar, e aí, meu filho, minha filha, você tem guardado um tempo para a sua relação com Deus? Mostrar para eles que Deus é vivo, né? Que o Espírito Santo, ele ama comungar com o salvo, que ele fica triste, que ele fica com ciúmes se você não der a ele o lugar que é dele, a vazão que ele precisa ter na nossa vida para essa obra maravilhosa dentro da nossa interioridade. Que Deus é Pai, que ele quer abraçar, que ele quer trazer no colo, que ele quer amamentar, que Jesus é o nosso Salvador, o nosso amado noivo com quem nós vamos passar a nossa eternidade, a quem devemos tudo e a quem amamos, né? Você deve falar dessa pessoa bendita de Deus, dessa trindade maravilhosa, com toda propriedade, trazendo para perto a realidade e desafiando seus filhos, de que idade, qualquer idade que eles tenham, a serem pessoas
íntimas de Deus, amigos íntimos, não simplesmente a ter rituais, a serem pessoas religiosas, né, que repetem determinadas frases, né, ou cumprem obrigações espirituais, mas terem prazer na presença de Deus, se deleitar. Ensine como é que pode se meditar na palavra, ensine para eles como que deve se orar, ore em nome de Jesus, ore pedindo revelação ao Espírito Santo, ore de acordo com a vontade de Deus e descubra a vontade de Deus aqui na palavra. Então tudo aquilo que você já alcançou, minha amada, meu irmão, se é que temos homens aqui participando, eu creio que temos, né? Apesar de ser a Quinta da Mãe, eu tenho sempre recebido também incentivos de homens, aleluia. Então, você vai dizer para aquele seu filho, olha meu filho, Deus tem respostas para você. Deus tem caminhos para você. A palavra de Deus é viva e ela se revela a nós. Aleluia. Como é maravilhoso, queridos. Como é maravilhoso ensinar os nossos filhos. Fale das suas experiências pessoais. Aquilo que você já alcançou, aquilo que você já aprendeu, você deve e pode repartir. Ensine eles a fazer, faça com eles e supervisione. Me lembro que muitas vezes, na minha adolescência, ali 15, 16 anos, estudando muito, com muitas atividades, meu pai passava no meu quarto à noite, batia na porta, entrava com aquele sorrisão, oi minha filha, né, como foi o seu dia? E eu contava um pouco para ele, ele falava, minha filha orou, você leu a palavra, tá tudo bem a sua comunhão com Deus? E ali ele ia sempre me despertando a manter o meu compromisso, a manter a minha devocional, a estar buscando um crescimento, a jamais desprezar aquilo que é prioritário na minha vida, que é o temor ao Senhor. Como é maravilhoso, queridos, semear sabendo que vamos colher. Tudo que o homem semear, diz a palavra, tudo ele vai ceifar. Nada do que fazemos pelos nossos é em vão, ou pequeno demais. É santo ao Senhor, é maravilhoso aos olhos do Senhor e vai trazer resultados maravilhosos. Em último lugar, tudo que você puder fazer para facilitar a vivência dos seus filhos, faça. Jamais critique igreja, jamais critique lideranças, jamais fale mal de qualquer situação ligada à espiritualidade dos seus filhos. Sabe por quê? Porque você pode gerar traumas. Você pode trazer informações que eles não estão maduros para receber ainda. E você pode, em vez de aproximá-los de Deus, afastá-los, né? É tão triste ver filhos que se desviaram da igreja por causa do mau testemunho dos próprios pais. Que ali trouxeram tanta coisa, tanta informação contrária, tanta crítica. Ah, pastora, mas tem muita coisa errada dentro das igrejas. Irmãos, onde tiver pessoas, vai haver demandas e pecados a serem perdoados por Jesus Cristo. E a igreja está sendo santificada. A igreja está sendo lapidada, está sendo preparada para o noivo, né? E aí você deve mostrar para os seus filhos isso, que apesar de falhas, apesar de situações, nós estamos aqui para olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse nunca falha, nunca erra, sempre está pronto a nos dar o melhor e a ser para nós o exemplo supremo de fidelidade e de amor e comprometimento. Então, hoje eu quero te desafiar a ser um facilitador, uma facilitadora da vida espiritual dos seus filhos. Já deu uma Bíblia maravilhosa para os seus filhos? Ou várias Bíblias de estudo, né? Já baixou ali o app dos cânticos maravilhosos que temos hoje, né? Já disse para os seus filhos algumas vezes, olha, vamos a um congresso, vamos a um encontro, vamos participar de um evento, papai e mamãe vai apoiar você financeiramente. Já abriu sua casa para uma célula, para um pequeno grupo, para receber pessoas e falar do amor de Jesus e assim testemunhar os seus próprios filhos, né? Já fez cultos de ações de graça dentro do seu lar, na sua cozinha, na sua sala? Muitas coisas nós podemos fazer para facilitar o relacionamento, o acesso dos nossos filhos a Deus. Seja também uma bênção nessa área. Aqui terminamos essa nossa pequena série Quinta da Mãe e sabemos que Deus tem o melhor para nós, que a sua família seja vista e reconhecida como família bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe.